Bom dia a todos. Estamos aqui na 29ª live do Hipo Conecta do Hospital Hipo. Hoje vamos falar sobre patologias oftalmológicas e sobre o novo serviço do Hospital Hipo. Agora o Hipo também é oftalmologia. O meu nome é Michel Rubin, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata, com formação na Santa Casa de São Paulo e especialização na Santa Casa e também na Universidade da Califórnia de São Francisco. Sou também vice-diretor da Associação Paranense de Oftalmologia e médico voluntário da ONG Expedicionários da Saúde, onde a gente faz um trabalho bem bacana, prestando atendimento clínico e cirúrgico aos índios isolados na Amazônia. Quero apresentar meu grande amigo e ótimo oftalmologista, Dr. Valentim, por favor. Então, é um prazer estar aqui com vocês, participar desse projeto novo da Hipo, que engloba agora a oftalmologia. Então, meu nome é Valentim Gonçalves, eu tenho o prazer enorme de estar junto com esse grupo que é muito especial. A Hipo tem uma característica de um atendimento moderno, de uma equipe especializada, e a gente tem muito orgulho de estar aqui junto com eles, né, Michel? Muito. E o meu nome é Valentim Gonçalves, eu faço a parte de catarata e refrativa, a parte de córnea, e também tenho especialidade, fiz a residência no Rio de Janeiro e também fiz na Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos. Então é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto, onde nós vamos levar ao público da Hipo as mais avançadas técnicas em termos de tratamento, cirurgias, principalmente de diagnose. Então, a Hipo inova novamente, trazendo também um serviço de oftalmologia aos seus clientes, e nós vamos seguir o mesmo sistema da Hipo. Trabalho com pesquisas, inovações, atualizações. Espero que vocês se sintam muito bem nessa nova modalidade da Hipo. Não é, Michel? Exatamente. E aqui nós temos diversos diferenciais. Então, o paciente que passa aqui conosco, ele tem a possibilidade, caso seja necessário, de realizar exames complementares, tudo no mesmo local físico, facilitando a vida. E ele faz logo após a sua consulta o exame e já retorna com o seu médico. Aqui a gente valoriza o seu precioso tempo. Temos também uma infraestrutura completa de centro diagnóstico e também centro cirúrgico avançado, e tudo no mesmo local, tá? Então, vamos falar agora um pouco sobre algumas principais patologias, né, de oftalmologia? Sim. Então, nós temos concentrado a situação de resolver os problemas, principalmente na pandemia, apesar de que o Hipo tem um cuidado extremo no sentido de triar esses pacientes na chegada. Nós temos uma área totalmente separada para a oftalmologia, com pessoas triando através da temperatura, da frequência cardíaca e outros sinais, para que não haja nenhuma interferência da pandemia no atendimento oftalmológico e também de otorrino aqui no Hipo. Então nós ficamos bem surpresos com o cuidado com que eles têm nesse sentido, né? Gostei muito da forma com que o Hipo atende ao público em geral, a forma com cuidados que eles têm. Em relação à nossa especialidade, quando as pessoas têm problemas, elas não podem esperar a pandemia para vir, e a gente deve prover uma condição para que vocês possam vir ao serviço e serem atendidos, principalmente em casos onde há problemas de retinopatias, né? Problemas da retina, da catarata, do glaucoma, de córnea, ceratocone e tantas outras patologias que precisam de atenção imediata. Então nós estamos aqui, eu, Michel, Dr. Luiz Eduardo, prontos para poder atendê-los, para que a gente possa manter um segmento com vocês e para que vocês não percam essa continuidade. Perfeito. E o atendimento com segurança, que é o mais importante. Conforme o Valentim comentou, a nossa surpresa foi muito positiva nesse sentido, em termos dos cuidados que o Hipo faz. O distanciamento, um distanciamento efetivo que existe na recepção, e a oftalmologia
ela está separada. Então, o paciente que tem qualquer tipo de sintoma ou de suspeita positiva, ele não entra na oftalmologia. Ele é encaminhado para realmente o setor de suspeitos de Covid. Então, isso torna ainda mais seguro o atendimento oftalmológico em tempos difíceis como os atuais. E como bem disse o Valentim, muitas patologias não podem esperar. Infelizmente, acredito que também teve alguns casos aí que não evoluíram muito bem. Eu até vou compartilhar um paciente que eu tive, que eu atendi ele a última vez no início de março, sim, com um quadro de glaucoma muito avançado, progredindo mesmo com todas as medicações fornecidas. Então, em março, orientamos que seria preciso uma cirurgia para redução da pressão ocular. Pois bem, o paciente teve a pandemia, se fechou em casa e voltou há um mês atrás, infelizmente já com um dano completo nervótico, sem percepção luminosa. Então, tem doenças que não podem esperar. Infelizmente. Eu acho que nós nos unimos agora, né? O Dr. Luiz Eduardo na parte de retina, o Dr. Michel na parte de glaucoma e catarata, e eu na parte de catarata refrativa e ceratocones e tal. São patologias muito importantes, precisam ser analisadas e seguidas de uma forma mais uniforme. Então, eu acredito que a nossa modalidade como oftalmologia dentro do IPO se encaixou perfeitamente como especialidades irmãs. Perfeito. E a gente vê que realmente essa capacidade da multidisciplinaridade é muito positiva. Sem dúvida. Então, nós temos casos aí que trocamos ideia com o pessoal de otorrino, que tem uma formação complementar à nossa, né? Principalmente na parte de órbita, vias lacrimais, de face de forma geral, que torna realmente um atendimento multidisciplinar, em conjunto, muito positivo para pacientes que têm patologias que se somam. A gente consegue discutir os casos em conjunto e tratar, inclusive, em conjunto. Semana passada eu compartilhei aquele caso, sim, realmente daquela flacidez de gordura orbital. Sim. Eu troquei a ideia com o Dr. Marco antes e mudei, inclusive, minha abordagem em função do grande conhecimento que eles têm da parte orbital. E o grande beneficiário foi o paciente, sem dúvida nenhuma, né? É tão bom quando tem assim, especialidades que se unem e se ajudam. Essa interação é maravilhosa e nós temos aqui dentro do IPO especialistas de renome com uma estrutura fantástica nos ajudando, nos auxiliando também para inovar e atualizar a oftalmologia. Muito bom, muito bom. Valentim, o que você acha de falar um pouquinho sobre ceratocone? Interessante. Essa é uma patologia que tem atingido a muitos jovens, principalmente nesse período onde nós temos a pandemia, onde as crianças ficam mais dentro de casa e eles coçam os olhos com maior frequência, adquirem alergia por causa dos alérgenos Então, por exemplo, pó e uma série de coisas fazem com que eles cocem mais os olhos do que naturalmente em ambiente externo. Então, o ceratocone é uma patologia que assusta a gente pela evolução rápida em pacientes que têm alergia nos olhos. Então, a gente deve evitar coçar os olhos, tocar nos olhos, principalmente as crianças, os pais devem estar sempre atentos a esse problema, porque quando a córnea começa a afinar e a abaular, a visão é acometida de uma forma flagrante. Então, a gente precisa estar muito atento e trazer as crianças até o oftalmologista para ver se não tem nenhum indício e já ser tratado o quanto antes para que isso não evolua, né, doutor Michel? Muito bom. Existem já campanhas de conscientização organizadas pelo CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, justamente para dar essa orientação, porque existe uma relação intrínseca entre a alergia ocular, o coçar dos olhos e o ceratocone. Então, muitas vezes não dá para falar para a criança não coce, ela está sentindo coceira, leve no oftalmologista, a gente vai ver qual a causa dessa alergia, tratar da melhor forma possível para evitar também essa possível consequência. Em relação a tratamentos,
Houve alguma inovação em termos do ceratocone? O ceratocone ele tem tido uma atenção maravilhosa nesses últimos anos com o advento do crosslinking. É uma forma de um laser que faz com que a córnea fique mais espessa, mais durinha e ela não sofra tanta essa influência de abaulamento e etc. Então o crosslinking veio para ajudar, deve ser feito de uma forma assim, vamos dizer assim, rápida, para que quando indicado não haja uma evolução muito grande e a criança não perca tanto a visão. Também em casos onde o ceratocone já esteja instalado, então é interessante o anel, né, os anéis intraestromais, que fizeram com que a gente consegue dar à córnea uma esfericidade que ela precisa para prover uma visão melhor. E, obviamente, a córnea, hoje em dia, a gente faz mudanças de capas. Ela tem 5 ou 6 capas e a gente pode trocar o epitélio com a Baumann, pode trocar só o estroma com a Baumann, pode trocar só o endotélio com a DCME. Então, hoje em dia, o transplante para ceratocone evoluído, graças a Deus, com o DALC e essas outras intervenções, nós temos tido um sucesso maravilhoso. Muito bom, muito bom. Então, realmente, esses avanços mudaram a história natural do ceratocone. Há 15 anos, nós víamos o paciente com ceratocone com progressão evoluir e, infelizmente, tinha que cruzar o braço até chegar a um ponto de um transplante penetrante com uma cirurgia mais agressiva. O transplante vem se tornando cada vez menos comum no ceratocone, porque hoje a gente consegue, em ceratocones que têm evidência de progressão, ao menos diminuir essa progressão com o crosslinking, e mesmo a parte do restabelecimento visual, modernas lentes de contato, que existe ainda um certo preconceito contra as lentes rígidas, mas também houve um grande avanço. Hoje temos lentes muito mais confortáveis, lentes esclerais, lentes com 3 curvas diferentes que se adaptam melhor e conseguem proporcionar uma excelente qualidade visual ao paciente com ceratocone, muitas vezes até mesmo em casos graves, né? Sim, hoje em dia a gente tem pessoas que chegam com uma visão muito ruim e a gente coloca uma lente Soper ou de dupla curvatura e essas pessoas saem de lá, ou mesmo as esclerais, agora que pessoas que não se adaptam à lente de contato de forma alguma, eles conseguem utilizar a lente e ter uma boa visão e conseguem ter a qualidade de vida melhorada. E também temos agora os anéis intraestromais, que é aquelas pessoas que realmente não têm condição de usar lente de contato, a gente consegue fazer um anel intraestromal, refazer essa esfericidade e colocar uma lente gelatinosa para que essa pessoa tenha uma condição de qualidade de vida muito melhor. Né, Michel? Muito bom. Então, realmente, a oftalmologia, a gente percebe, né, que a última década, a quantidade de avanços que houveram tanto em diagnóstico, né, a parte diagnóstica, equipamentos para você... Primeira coisa é você detectar precocemente, onde tudo é mais fácil. Segundo, mesmo na parte de intervenção, né, de tratamento, houve um grande avanço. O ceratocone é um grande exemplo. Catarata é um exemplo também. Nossa, catarata, então, mudou completamente. Uma cirurgia, né, que teve uma evolução maravilhosa, né? Para nós que operávamos catarata. Eu sou do tempo que a gente operava catarata, tirava o cristalino inteiro, a pessoa tinha que internar e ficava 3 dias no hospital, e a evolução, a recuperação da qualidade visual era muito lenta, a gente tinha que usar óculos espessos, etc. Hoje, a evolução é uma maravilha, né? A gente faz uma cirurgia em 20 minutos, com anestesia, com colírio, tópica, com sedaçãozinha leve, e a pessoa pode receber vários tipos de implantes, né? Implantes que têm filtros, implantes que corrigem o astigmatismo, a hipermetropia, a miopia, a presbiopia. Hoje a gente tem implantes combinados. É uma maravilha o que a indústria tem feito em relação à cirurgia de catarata. Tanto no sentido de, para o médico cirurgião, os aparelhos de controle intraocular, e tanto com os aparelhos de visualização. Tem sido uma coisa maravilhosa, né, Michel? Fantástico. Eu vejo o Michel, que tem uma experiência muito grande e tem um volume grande de cirurgias, eu vejo como ele se sente feliz. Ele termina o dia e ele sai ainda rindo, né? Eu lembro que quando a gente trabalhava muitas cataratas, a gente saía muito cansado e aquilo era exaustivo, porque os perigos eram muito maiores. Hoje nós temos um controle da situação,
principalmente intraoperatória, que nos dá uma tranquilidade para fazer mais casos e trazer a você, que é o nosso futuro cliente, a pessoa que uma tranquilidade para receber uma qualidade visual melhor, com melhor prognóstico na tua vida. Perfeito. E a incidência de catarata ela é extremamente elevada, né? Então, primeiro, o que é catarata, né? A catarata é uma opacidade da lente natural do olho cristalino que faz com que a qualidade visual progressivamente diminua. Então, a catarata inicial, muitas vezes a pessoa já começa com dificuldade de dirigir à noite. Exato. Deixa de dirigir à noite, começa a trocar o óculos com muita frequência no mesmo ano e acha que o óculos está ruim e muitas vezes não é o óculos, né? Exatamente. Já é uma catarata inicial, então, à medida que ela vai progredindo, realmente vai afetando as atividades diárias, né? E antigamente, nessa época em que a segurança da cirurgia não era como a de hoje, só se operava cataratas muito avançadas. Sim. Porque o risco era alto. Exatamente. Hoje, como a gente consegue realmente, a cirurgia de catarata é uma das cirurgias mais seguras de toda a medicina. Então, o patamar que houve na evolução de microscópios, de técnica cirúrgica, de lentes intraoculares, no cálculo de lentes, de todo esse processo, tornou realmente um procedimento com um grau de segurança e principalmente de satisfação do paciente extremamente elevado, né? Então, hoje a gente consegue pegar um paciente com uma catarata inicial, moderada ou mesmo avançada, que usou ou usa óculos na maior parte de sua vida e além de tirar a catarata e dar um restabelecimento visual, deixá-lo sem aquela dependência do óculos, para longe mesmo para perto, o que é algo fantástico, né? Fantástico. Ó, se a gente colocar dessa forma, vamos imaginar, o cristalino é um órgão interno do olho que ele funciona bem até uma determinada idade. Até os 40, 45, a gente consegue focalizar as coisas, a gente consegue compensar pequenas ametropias, pequenas dificuldades e tal. Depois de um determinado tempo, 45, 50, a gente já não consegue mais ler de perto. Vocês veem que vocês começam a distanciar, aquela hipermetropiazinha que a gente tinha já não consegue compensar, o astigmatismo, quer dizer, aquela função cristaliniana que era muito boa até os 45, ela vai perdendo a sua função. Então hoje a gente pensa no cristalino assim, bom, todo mundo acontece isso, todos vão receber, vão ter uma degeneração, uma diminuição da função do cristalino, todo mundo. Então aí chega um determinado tempo em que a gente já quase não tem mais focalização nenhuma. Mesmo que ele não tenha ainda o pacificado, ele está disfuncional, ele já não serve mais. Então hoje a indústria, então os cientistas se reuniram e começaram a pensar em implantes. Como a gente vai fazer para colocar uma coisa para substituir a função do cristalino? E tem sido isso uma maravilha, né? Vocês podem conversar com o oftalmologista de vocês, onde vocês lerem, as novidades em termos de implantes são maravilhosas. Então, Michel, nós estamos, acho que no caminho certo. As pessoas que tinham disfunções importantes no passado, hoje podem ter uma vida, uma qualidade de vida após os 60, 70, 80 anos, com uma visão boa e com uma qualidade de vida muito melhor. Excelente. E muitas vezes a gente recebe, às vezes, o paciente muito idoso e o familiar, vale a pena operar um paciente com 80 anos com catarata? Qual que é a tua opinião, Valentim? Com certeza, né, Michel? Eu acho que a mudança que a gente tem visto no rosto das pessoas, mesmo os velhinhos, chegam lá com 85, né? Doutor, que maravilha, eu estou conseguindo ver agora meu netinho. Ai, doutor, que bom que eu consigo entrar no banheiro agora, eu não tropeço nas coisas e tal. Então, a qualidade de vida, a segurança no próprio ambulatório deles, como eles vão deambular, como é que eles vão comer, até a qualidade, até a comida fica mais gostosa quando você consegue ver melhor, não é? Então eu acho sempre indicado, hoje com a segurança que a gente tem, principalmente da cirurgia, eu acho que a gente deve dar essa oportunidade mesmo aos mais idosos, né, Michel? Perfeito, concordo, qualidade de vida é tudo, o paciente mais idoso que já tem muitas vezes dificuldade de locomoção, a visão passa a ser o principal meio de se interar com o mundo. E uma visão debilitada aumenta o risco de quedas, inclusive. Sim. Tem já estudos demonstrando que a expectativa de vida, não só a qualidade, que a gente sabe que melhora, a expectativa de vida do paciente idoso com catarata moderada ou avançada aumenta após cirurgia de catarata. Impressionante. Então, o idoso hoje já não é mais aquele idoso
de cama. O idoso hoje, cada vez mais, ele participa de ações sociais e está integrado ao meio. Isso é ótimo, né? Todos nós queremos envelhecer, mas envelhecer com saúde. Com qualidade, né? de vida. Vamos às perguntas? Recebemos uma série de perguntas, né? Vamos lá. Então, Valentim, queria te fazer uma pergunta. Pessoas com diabetes e que tomam corticoide por muito tempo, podem desenvolver catarata? Sem dúvida, né? Porque o diabetes, ele por si só, ele causa uma alteração do cristalino, né? Pela osmose, pela entrada de substâncias e saída pela cápsula, o cristalino já degenera só por causa dessa função. E quando tem o corticoide, mais ainda, porque o corticoide aumenta a pressão intraocular, ele diminui a capacidade de difusão extracelular. Então, sem dúvidas, essas pessoas devem ser acompanhadas, Michel, e realmente orientadas da forma adequada. Perfeito. Então, além de desenvolver mais, quando desenvolve, também tem uma progressão geralmente mais rápida do que o habitual. Exatamente. E, além disso, o diabetes também pode afetar a retina. Então, são pessoas que merecem realmente uma ida ao oftalmologista com uma frequência maior, no mínimo anualmente, mas nesses casos até semestralmente. Você acha, Michel, quando é que pode iniciar a catarata? Você acha qual é a idade mínima que se inicia a catarata? Uma boa pergunta. Na maior parte das vezes da população, a catarata ela se inicia a partir dos 50 anos. Essa é a regra, mas existem exceções. Sim. Acabamos de comentar uma. Pacientes que usam o corticoide numa dose alta por um período mais prolongado, pode desenvolver catarata com 20 anos de idade, 30 anos de idade. Pode haver catarata traumática decorrente de uma batida no olho. Existem cataratas congênitas que já nascem com a catarata, mas a catarata senil, que é a mais frequente, a idade mais comum é a partir dos 50. Sim, interessante. E se a gente não cuidar da catarata, Michel, a gente pode perder a visão? Sim, a visão ela é progressivamente deteriorada. Mas uma ótima notícia é que a catarata é uma das principais causas de cegueira no mundo, mas é uma cegueira reversível. Mesmo o paciente que está sem enxergar por catarata, ele sendo submetido ao tratamento adequado, ele restabelece uma boa qualidade visual. Mas hoje já não há mais motivos para você esperar ter dificuldade de locomoção. A cirurgia se tornou tão segura que se já há alguma dificuldade, seja de dirigir à noite ou de deterioração da visão no dia a dia, valeria a pena realmente consultar o seu oftalmologista e avaliar se não é o momento, né? E Valentim, quais são os sintomas iniciais que a pessoa percebe que ela pode já estar com catarata nos olhos? Então, essa flutuação de visão, da qualidade da imagem, é uma coisa importante. Sim. As pessoas às vezes chegam para a gente e falam, engraçado, doutor, eu de manhã estava vendo mais ou menos embaçado, à tarde melhorou. A gente nota que aí já existe alguma disfunção do cristalino. Pessoas que vão dirigir à noite, começam a ver halos em volta, ou então mesmo a refração da luz começa a alterar. Então eu acho que aí a pessoa já começa com problemas de opacificação da cápsula ou do cristalino. Doutor Michel, eu sei que o senhor é um especialista em glaucoma, fez na Califórnia, é uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo na área também. O senhor acha que o glaucoma tem alguma causa hereditária ou é só... Sim, o glaucoma ele tem um forte componente hereditário, já há diversas pesquisas que comprovam isso. Não que quando um parente tem catarata, a pessoa vai ter, mas ela sim, ela tem uma predisposição. Então, é um fator de risco importante. Então, caso o seu irmão, o seu pai ou mesmo um parente de segundo grau tenha catarata, vale a pena sempre comentar, glaucoma, vale a pena sempre comentar com o seu oftalmologista sobre essa história familiar de glaucoma, para que seja dada uma atenção especial, porque o glaucoma, o mais importante é diagnóstico precoce. Ao contrário da catarata que acabamos de falar, o dano que o glaucoma produz, infelizmente, é irreversível. O que foi lesado, o campo de visão começa a fechar de fora para dentro. A pessoa não percebe, porque a visão central continua boa. Quando houver sintomas, significa que o campo visual já ficou tão estreito que começou a fechar a parte central da visão. Já é uma fase avançada do glaucoma. Então, se o tratamento for ser feito só nessa fase avançada, o que lesou, infelizmente, não volta. Vai ser feito um tratamento para tentar preservar o que ainda tem. Por isso, o diagnóstico precoce é essencial. Então,
quem tem a história familiar de glaucoma deve ir no oftalmologista no mínimo uma vez ao ano e falar sempre dessa história familiar. Sem dúvida. Valentim, a pressão arterial, ela tem relação com a pressão intraocular? É uma boa pergunta, difícil de ser respondida. Muitos acham que não, que na realidade a pressão arterial não tem nada a ver com a pressão intraocular. Normalmente, a pressão intraocular ela é dada pelo como funcionam os líquidos dentro do olho, principalmente o aquoso, como ele é produzido, como ele é absorvido. Então, pessoas que têm dificuldades da absorção, de como os filtros saem, a pressão pode aumentar. Tem pessoas que dizem que a hipertensão arterial não está ligada a isso, mas eu acho que tudo é ligado. Quando a pessoa tem pressão alta, os vasinhos eles começam a ter arteriosclerose. Então, eles podem diminuir a nutrição do trabeculado, diminuir algumas funções dentro do olho e pode sim estar vinculado. Então, mas ainda tem estudos para confirmar isso, né? Sim, não há evidências de relação direta, né? Exatamente. Talvez indireto possa haver algum tipo de relação, mas a gente não considera um fator de risco para glaucoma a hipertensão sistêmica. Exatamente. E a dor de cabeça, ela tem relação, pode ter relação com algum problema nos olhos? Sem dúvida, né? Eu acho que a pessoa que tem dor de cabeça pode ter uma série de coisas que, nossa, dor de cabeça tem tanta causa de dor de cefaleia, né? Então, a pessoa que tem dor de cabeça, ela deve procurar o oftalmologista, que deve fazer todos os exames nesse sentido e, se precisar, então, encaminhar o neurologista, outras especialidades afins, para que ele possa ser bem orientado. Perfeito, já que a dor de cabeça realmente ela pode ser multifatorial, mas a visão pode ser uma causa. Então, pessoas que têm, às vezes, alguma metropia, ou seja, algum grau, seja de miopia, astigmatismo ou hipermetropia, e não estão usando o grau adequado, forçam a visão para tentar compensar essa dificuldade, principalmente quando os graus não são tão altos. E muitas vezes tem uma boa visão às custas de esforço visual. Esse esforço visual cumulativo ele pode gerar dor de cabeça ou mesmo que a gente chama de astenopia, aquele incômodo no final do dia, aquela sensação de cansaço visual. Então, realmente, pessoas que têm aquela dor de cabeça crônica devem consultar o oftalmologista para uma triagem. Se não for oftalmológico, a gente vai poder orientar e direcionar. E se for oftalmológico, já é tratado ali mesmo, né? Entendi. Nós temos uma pergunta aqui sobre o ceratocone. Ele fez um implante há 5 meses atrás, né? A visão melhorou pouco, mas ele tem ainda algumas dificuldades com essa recuperação, com a neblina à noite. Uhum. E isso é normal ou tem alguma alteração assim que você acha importante orientar, doutor Michel? Sim. Então, o ceratocone, como a gente comentou, ele faz com que a córnea não tenha aquela curvatura normal, onde a parte central é a parte mais curva, como uma esfera qualquer. A parte mais curva é a periferia, então essa córnea hiperfibrolada, essa córnea com uma curvatura alterada, como que é feita a visão? Só para orientar, o raio bate na córnea, bate no cristalino e é direcionado na retina. Então forma um feixe de luz único numa parte central da retina para ter aquela visão nítida. Com essa córnea irregular, você não tem um raio que é focado na retina, ele fica mais disperso. Então você tem um borramento visual. Mesmo com a cirurgia do anel, que já melhora bastante essa curvatura, é uma córnea doente. A córnea continua sendo doente. Ela fica com uma curvatura melhorada e ganha em qualidade visual pós o anel. Mas ainda provavelmente vai ter alguma dificuldade, principalmente na visão noturna. O próprio anel, quando a pupila fica grande, pode também causar um pouquinho mais de halos. Então, isso é, de certa forma, normal, né? Nós temos que entender que a cirurgia vamos dizer, para o ceratocone, por ser uma córnea doente, não é uma cirurgia refrativa, é uma cirurgia reparadora. Ela é como se fosse uma cirurgia ortopédica, ela melhora novamente a curvatura, trazendo mais próxima do normal. Mas sempre vai haver alguns distúrbios ainda visuais, mesmo com o implante do anel intraestromal. E o que é o ceratocone e tal? É uma pergunta que é muito comum, né? A córnea, por algum motivo, ela sofre uma degeneração interna metabólica
e ela sofre ação de enzimas e vai diminuindo, ela vai afinando, e com o afinamento dessa córnea, deve ser por causa dessas prostaglandinas ou algum efeito que tem, ela perde essa sustentação e ela começa a baular. Ela fica mais fininha embaixo e ela começa a embarrigar. E isso traz a distorção daquela esfericidade que nós estávamos comentando, e a pessoa sofre essa perda visual, que é muito importante. Então, as crianças que coçam os olhos, que são alérgicas, não sei o quê, elas devem ir frequentemente ao oftalmologista para ver se não está desenvolvendo nenhuma coisa parecida. Interessante que mesmo em um caso como desse, que nos fizeram a pergunta, se você coloca o anel, tem uma melhor qualidade visual, mas mesmo assim a córnea ainda pode estar irregular a ponto de, com uma lente de contato rígida, dependendo do caso, mesmo com o anel, não impede o uso de uma lente rígida. Então, muitas vezes o seu oftalmologista pode avaliar alternativas para minimizar o seu problema e as suas queixas. A gente sabe que, como a gente afirmou, é uma córnea doente, mas é possível uma qualidade visual sem dúvidas. Tem alguns casos, por exemplo, que chegam lá, fizeram o anel e ainda não tem uma visão ainda suficiente, a gente coloca uma lente. Ai, mas doutor, eu não consigo usar a lente, não consegui usar, porque realmente quem tem ceratocone tem uma sensibilidade maior corneana. Então a gente consegue fazer um piggyback, que a gente chama, consegue colocar uma lente gelatinosa e depois uma rígida em cima para melhorar ainda mais a qualidade de visão. Isso procura o oftalmologista ou procura a gente vai poder orientar vocês de uma forma mais adequada. Michel, existem alguns cuidados específicos, por exemplo, cuidado com a limpeza dos olhos e tal, para prevenir o ceratocone? Então vamos lá, vou dividir em duas perguntas. Primeiro, prevenção de ceratocone. A melhor prevenção é não coçar os olhos. Sim. Então a gente tem principalmente dois fatores que podem levar a ceratocone. O fator genético, então quem tem história familiar de ceratocone deve ir com frequência ao oftalmologista para, se tiver, fazer o diagnóstico precoce. Pegando no início, o controle é muito mais fácil. Sem dúvida. Mas a forma de prevenção realmente é a parte ambiental. A genética a gente não consegue controlar, apenas fazer o diagnóstico precoce. Ambiental é não coçar os olhos, e o paciente que tem atopia, seja rinite, sinusite, asma, que é mais predisposto a ter também alergia ocular e já tem sintomas oculares, ir no oftalmologista com frequência para tratar disso. Então, a prevenção do ceratocone seria o diagnóstico precoce em quem tem história familiar e, ambientalmente, evitar coçar os olhos. Em relação a cuidados de limpeza especificamente com os olhos, é mais realmente evitar o ato de coçar os olhos, que você fragiliza uma camada já frágil no ceratocone, aumentando a chance desse prolapso da córnea. Exatamente. Então, nós temos aqui em otorrino, que trabalha bastante com alergias também, o imunologista, a pessoa que trabalha, os alergologistas, eles podem também trabalhar com a gente, orientando esses pacientes para diminuir essa afecção. Aqui tem uma outra, não sei se você quer responder essa. Posso te perguntar essa cirurgia refrativa? Então, nós temos aqui um ouvinte que fez uma cirurgia refrativa, um PRK, há 5 dias. Ele havia retirado a lente de contato pós-cirúrgica e ele comentou que com 5 dias após a cirurgia está tendo um pouco de visão dupla. Sim. Com 5 dias logo após a retirada da lente, está preocupado? É normal? Então, o PRK, ele mexe com a camadinha mais superficial da córnea, principalmente o epitélio, a bálma e um pouquinho do estroma anterior. Então, o que acontece? Quando a gente faz essa ablação, essa retirada desse tecido, a própria natureza, o olho vai ter que refazer esse epitélio novamente. Então, nessa reconfecção desse epitélio, ainda tem alguns sintomas, né? As pessoas conseguem ver ainda essa visão um pouquinho turva, um pouquinho difícil. Então, eu orientaria essa pessoa que perguntou que vá de volta ao oftalmologista dele, para que ele possa diagnosticar alguma alteração, se tiver alguma alteração importante. Mas normalmente as pessoas sentem essa dificuldade 5 dias após o PRK. Exatamente. Com 5 dias ainda muito cedo, muito precoce. Provavelmente seja assim normal, quando a cicatrização do PRK é de fora para dentro. Então, quando o epitélio se encontra no centro, faz aquela linha de junção
que deixa a visão ainda um pouquinho ruim. Então, provavelmente seja normal, mas obviamente é muito importante que você continue o teu segmento com o seu oftalmologista, tá? Maravilha. Agora uma pergunta para você, Michel. Sim. Eu tenho um paciente também, ele tem 9 graus e ele está pensando em fazer alguma cirurgia. Ele procurou alguns profissionais, mas ele tem muita dúvida. Sim. Você acha que tem condições de operar uma pessoa de 9 graus? Uma excelente pergunta. Sim, hoje em dia nós temos várias técnicas. Então, 9 graus, obviamente, para pensar na cirurgia refrativa a laser, a gente depende de algumas coisas. Uma espessura corneal, porque como é a cirurgia refrativa? Você consome córnea e tem ainda um residual. Você precisa ter uma margem de segurança para que a cirurgia seja feita com toda a segurança e tranquilidade possível. Uma estrutura, né, que vai residual. Uma estrutura residual. 9 graus realmente seria um grau limítrofe, dependeria de uma ótima espessura. Mas atualmente, mesmo que não haja espessura suficiente para tirar esses 9 graus, nós temos novidades, mais uma vez, que são os implantes de lentes fásicas. Né? Então nós temos lentes que são implantadas sobre a lente natural do seu olho, não é uma troca, você continua tendo a lente natural cristalino e é implantada uma lente sobre ela que passa a te dar uma excelente qualidade visual sem ter que alterar ou consumir córnea, o que é muito interessante. Nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas com miopia alta, mesmo que tenham espessuras de córnea, a maioria dos serviços optam pela lente fáscica de forma primária, porque você habla uma quantidade de tecido muito grande para 9 graus, por exemplo. Então, a longo prazo, isso pode dar uma instabilidade refracional ou mesmo algum tipo de raise, de cicatriz. Então, a lente fáscica, que é algo que no Brasil a gente pode chegar a falar que, de certa forma, é uma novidade. Em 2011, quando eu fiz o meu fellow nos Estados Unidos, já se usava demais. Então, realmente, os resultados são muito bons para graus elevados. O Dr. Michel falou da cirurgia de lente fáscica. A lente quer dizer que você mantém o teu cristalino e só adiciona uma lentezinha e coloca assim em cima do cristalino. É uma cirurgia muito boa porque ela é reversível, você pode colocar e tirar, e ela é fácil para medir, porque você consegue ver o número. Hoje, com os aparelhos de diagnose, nós conseguimos colocar e quantificar essa lente que vai ser colocada sobre. E você ainda mantém a função do teu cristalino se você é jovem. Então, uma pessoa mais jovem pode colocar uma lente sobre o cristalino, mantém a função do cristalino e reduz bastante o seu grau. Eu acho maravilhosas essas técnicas que estão surgindo agora para... Valentim, um ouvinte perguntou, ele tem óculos escuro, com grau, e fez cirurgia de catarata. Ele quer saber se ele pode usar esse óculos que ele tinha com o grau antes da cirurgia, agora após a cirurgia de catarata. Então, ele poderia utilizar se esse grau fosse igual ao que ele precisa atualmente. Então, ele precisa ir ao oftalmologista que operou e ele vai quantificar esse grau novamente e vai dar para você o óculos escuro, pode ser, mas com o grau certinho que você precisa após a cirurgia de catarata. Perfeito. Após a cirurgia de catarata, é uma mudança do grau que a pessoa tinha. Então, provavelmente, esse óculos usado anteriormente já não é mais aconselhável, porque usar um grau que não é o adequado pode dar vários sintomas além da visão ruim. Então, valeria a pena voltar no seu oftalmologista para novamente verificar qual é o novo grau, que geralmente é menor do que o anterior. Né? E última pergunta. Então, vamos lá. O ouvinte perguntou, foi operada de catarata no dia 24 e ela é empregada doméstica. Ela quer saber quando que geralmente ela pode exercer a profissão após a cirurgia. Quantos dias após a cirurgia? Vamos fazer uma pergunta respondendo essa, mas complementando, para atender uma gama maior de ouvintes. Quando um paciente faz uma cirurgia de catarata, quais são as suas recomendações pós-operatórias em termos de atividade, seja leve ou uma atividade mais intensa, em retorno às atividades normais? Então, Michel, eu penso o seguinte, se ela, por exemplo, ela é uma empregada doméstica, se ela está, eu acho que qualquer esforço muito grande depois da cirurgia, logo assim, precocemente, não é uma boa ideia. Não. Então, se ela for levantar algum peso, ou que tiver que movimentar um móvel, ou fazer alguma coisa que possa
ser submetida a uma temperatura muito grande, apesar de cozinhar, então ela deveria esperar pelo menos uns 5 dias a uma semana para ela poder. Depende de como essa cirurgia foi feita. Hoje a cirurgia que a gente faz, normalmente, a gente só abre um túnelzinho de 2 milímetros e é um túnel, não é bem um corte, é um túnel que a gente faz dentro do olho, e esse túnel ele colaba com a pressão intraocular. Então dá uma certa segurança, mas a pessoa não pode sofrer trauma, não pode fazer um esforço muito grande, então tem que exigir aí um bom senso, né? Depende do tipo de atividade, eu daria pelo menos uma semana, 10 dias para a pessoa e tal. Normalmente as atividades que somente incluem a parte de leitura, de vai lá e ver alguma coisa, um texto, ou vai assinar um cheque, ou vai fazer uma administração, 2 ou 3 dias depois a pessoa está praticamente retornando às suas atividades normais. Perfeito, eu penso da mesma Concordo forma, também. ajo assim também com meus pacientes, atividades físicas, que não são físicas, né, atividades administrativas, eu realmente em 3 dias eu autorizo o meu paciente voltar ao trabalho, mas se for fazer qualquer tipo de atividade física leve, uma semana, uma atividade física mais intensa, geralmente eu recomendo esperar um mês. Mês, né? Muito bom, foi ótimo o papo. Excelente, e sempre né, um prazer falar contigo. Michel, é um prazer também estar aqui com você. E na IPO, né? Na IPO, um privilégio para nós, né? De estar junto aqui com vocês, saber da estrutura que tem a IPO, né? Então vocês vão ter essa live completa, né? Vai estar disponível no canal do YouTube ou também no IPO Conecta, né? Se vocês quiserem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou ficou alguma coisa nos nossos comentários aqui, vocês podem colocar no post do Instagram, nós vamos ter o prazer depois de orientá-los e respondê-los, tá bom? Siga as nossas redes sociais, né? E acompanhe o IPO Conecta, né? Que é uma maravilha e está à disposição de todo mundo. Fique bem atento às próximas lives que nós estaremos aqui, eu, o Dr. Michel, o Dr. José Eduardo, com prazer respondendo as perguntas de vocês. Isso mesmo, muito bom. Então, só ressaltamos então que o atendimento presencial no IPO continua com todo o cuidado e rigor possível, e na oftalmologia não há qualquer caso de suspeito, ele não entra. Sim. Então, os nossos pacientes podem sentir bastante segurança. Agora também tem uma novidade para o pessoal do otorrino, né? Começando aí o verão e sim, rinite, asma, sinusites. Então, existe agora um pronto atendimento de otorrino infantil que já está disponível. O IPO tem diversas unidades. Aí, então, você pode procurar uma unidade mais próxima de você. É possível agendar as consultas aí pelo IPO Conecta e nós ficamos aí totalmente à disposição. Desejo a todos um excelente final de ano, um ótimo Natal e muita saúde. Eu também agradeço, então foi um prazer estar com você aqui, Dr. Michel, nessa live. Viu? Um grande prazer. Prazer, felicidades a todos.